Olá, pessoal. Hoje, nesse vídeo, nós começamos a falar sobre a fisiologia do sistema muscular. Antes da gente entrar no sistema muscular propriamente dito, nós vamos fazer uma breve transição do sistema nervoso para o sistema muscular, porque, obviamente, a gente não pode imaginar o mecanismo de contração e relaxamento da musculatura, seja de qual músculo, qual tipo de músculo estamos falando, sem pensar em estímulos nervosos, porque é o sistema nervoso que controla os mecanismos de contração e relaxamento da musculatura. Repito, independentemente do tipo de músculo sobre o qual estamos falando, certo? Muito bem, deixa eu passar aqui. Nessa figura aí, à esquerda vocês têm um desenho e à direita vocês têm um corte histológico em que estão representados os três tipos de músculo que nós temos, que nós encontramos no nosso corpo. Bem acima, vocês têm aí, vocês já viram isso em histologia, provavelmente, eu vou relembrar de forma rápida, né? Puxando um pouco a brasa para a fisiologia. Então, vocês estão vendo bem acima o músculo estriado esquelético, certo? Este músculo, né, o nome dele se explica pelo fato de que ele tem esse aspecto de estrias, né, essas pequenas marcas aqui, mais claras, mais escuras, mais claras e mais escuras, e esquelético porque este tipo de músculo está ligado ao tecido ósseo, ao esqueleto ósseo, né, através dos tendões. Então, por isso o músculo estriado esquelético. Este é um músculo, é um tipo de músculo sobre o qual nós temos controle consciente, ou seja, nós utilizamos, por exemplo, o controle e o relaxamento da musculatura estriada esquelética dos membros inferiores para podermos nos locomover. Né? Muito bem. Bem abaixo aqui, nós temos demonstrado a musculatura lisa, certo? Esta musculatura lisa recebe este nome justamente porque não se observa nela aquelas barras mais claras, mais escuras, mais claras, mais escuras, que são as estrias. Né? Então, este é um músculo com aspecto liso quando observado ao microscópio, ou seja, com ausência de estrias, portanto, liso. Tá? Este tipo de músculo, o controle sobre ele é involuntário. Tá? Grande parte das vezes independe da nossa vontade. E nós encontramos este tipo de músculo, ou seja, um músculo liso, na parede dos órgãos, né? Todos aqueles órgãos que têm músculo na sua parede, esse músculo é do tipo liso, tá? É músculo liso. Exemplo, intestino delgado, por exemplo. Né? Se vocês forem olhar lá no intestino delgado, nós temos duas camadas musculares lá no intestino delgado, bem importantes, e são, obviamente, músculo liso. Então, além de encontrarmos músculo liso na parede dos órgãos, outro exemplo, musculatura uterina, né? O miométrio, o músculo na parede uterina é músculo liso, né? E esse músculo é fundamental no mecanismo do parto para auxiliar a expulsão do feto. Tá? Então, são exemplos de órgãos que possuem músculo na sua parede e, obviamente, esse músculo é liso. Além da parede dos órgãos, nós também encontramos musculatura lisa na parede dos vasos sanguíneos. Tá? Dentro do sistema muscular, a gente vai falar do sistema cardiovascular, ou seja, a gente vai falar do miocárdio, do músculo cardíaco, e também vamos falar um pouco sobre circulação sanguínea. Tá? E vocês vão ver que nós temos 5 grupos de vasos sanguíneos, né?
distribuídos de forma didática para que a gente possa melhor entendê-los. As artérias, as arteríolas, os capilares sanguíneos, as vênulas e as veias. O único desses vasos sanguíneos que não tem músculo, não tem camada muscular na sua parede, são os capilares sanguíneos. E é exatamente por isso que os capilares é o único tipo de vaso sanguíneo através dos quais há trocas de substâncias entre células e sangue, sangue e células. Ou seja, a parede dos capilares é extremamente fina, formada só por endotélio, não tem musculatura. Nos demais, a gente vai falar mais sobre isso adiante, tá? Nos demais vasos, nas artérias, arteríolas, vênulas e veias, nós possuímos na parede músculo, uma camada muscular, e é músculo liso, tá? Muito bem. São nesses dois lugares é que nós encontramos musculatura lisa, parede de alguns órgãos e vasos sanguíneos. E aqui no meio está representado o músculo cardíaco, ou músculo do coração, ou miocárdio, tá? E ele está no meio, entre os dois, entre o estriado e o liso, não por acaso, tá? Do ponto de vista histológico e também do ponto de vista fisiológico, o músculo cardíaco, ele tem algumas características semelhantes ao estriado esquelético e outras características semelhantes ao músculo liso, certo? Tá? Então, é por isso que o autor colocou ele no meio e é por isso que eu fiz questão de falar dele por último. Tá? Então, ele reúne algumas características dos estriados esqueléticos e outras dos músculos lisos, sobre o qual o miocárdio nós também não temos controle voluntário sobre ele. Tá? E nós vamos falar mais sobre o miocárdio, repito, quando falarmos na fisiologia do sistema cardiovascular um pouco mais adiante, tá? Muito bem. Dito isto, lembrado para vocês, acho que vocês já viram isso na histologia, né? Já tem uma boa ideia sobre isso, mas só queria relembrá-los, tá? Porque é importante, eu disse para vocês que a gente vai fazer uma transição do sistema nervoso para o sistema muscular. E é importante que vocês lembrem bem desses tipos de músculos, desses três, porque eles são inervados, eles são controlados por neurônios diferentes, que a gente vai ver a partir de agora, tá? Esta figura aqui traz esta relação do sistema nervoso e do sistema muscular. Então, aqui, ó, vocês estão vendo representado bem acima o sistema nervoso central, que vocês já sabem bem, né? Entenda-se sistema nervoso central, encéfalo, medula espinhal. E está representado aqui uma outra parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico, constituído, vocês também sabem disso, nós já falamos, né, sobre isso, constituído por neurônios sensitivos e por neurônios motores. Quando nós vimos no vídeo anterior aquele sentido da dor, eu chamei a atenção de vocês de neurônios sensitivos, levando as informações, naquele exemplo que eu dei, né, da pele ali, uma lesão tecidual, da pele para o sistema nervoso central, certo? Agora, nesta nossa transição para a fisiologia muscular, nós vamos falar da via motora, ou seja, nós vamos falar dos neurônios que conduzem estímulos do sistema nervoso central para a periferia. Neste caso, periferia, entenda-se, músculo, tá? E aqui embaixo, vocês estão vendo representados a musculatura, tá? Então, eu disse para vocês há pouco que, dependendo do tipo de músculo ao qual nós estamos nos referindo, nós vamos também nos referir a diferentes neurônios, tá? Então, vou traçar essa linha aqui, vou pegar uma linha vermelha aqui, ó, tá? E vou separar. À esquerda da linha vermelha, vocês estão vendo um neurônio motor somático. Tá? Muitas vezes é identificado só como neurônio motor, mas o nome completo, digamos assim, é um neurônio, ou fibra, como ele chamou aí, né?
neurônio motor somático, tá? E este neurônio aqui está representado o corpo celular dele, dentro do sistema nervoso central, lá na medula, o início do axônio dele dentro da medula e depois pela raiz ventral dos nervos espinhais, este axônio, né, deste neurônio motor somático, sai da medula e vai inervar músculo estriado esquelético. Tá? Então, quem inerva o músculo estriado esquelético, ou os músculos estriados esqueléticos, são os neurônios motores somáticos. Tá? E é por isso que nós temos controle consciente sobre o músculo estriado esquelético, certo? Muito bem. À direita da linha vermelha, vocês estão vendo representado o sistema nervoso autônomo. Tá? Ele usa aqui uma nomenclatura, vocês estão vendo ali, né? Eu falei sistema nervoso autônomo, mas ele tá, essa sigla é o sistema nervoso vegetativo. Eu prefiro não usar esse sistema nervoso vegetativo, mas não está errado, é uma nomenclatura que se encontra muito, mas por hábito eu costumo utilizar sistema nervoso autônomo, que nós também já falamos dele no sistema nervoso, tá? E vocês já sabem que o sistema nervoso autônomo é constituído por uma via simpática e por uma via parasimpática, tá? E que estas duas vias, elas normalmente inervam os mesmos músculos e, normalmente, na grande maioria das vezes, tem ação antagônica, ou seja, contrária, né? Quando o simpático estimula, o parasimpático inibe e vice-versa. Na maioria das vezes, o simpático estimula e o parasimpático inerva. Maioria entre aspas. Por exemplo, miocárdio. O simpático estimula a frequência cardíaca e a força de contração, e o parasimpático diminui a frequência cardíaca. Né? Ou seja, o aumento, por exemplo, através da administração de um fármaco, né? Um fármaco que mimetize a ação da adrenalina ou da noradrenalina, é um fármaco que vai fazer com que haja um aumento na frequência cardíaca e na força de contração, para que o coração bombeie mais sangue mais rapidamente, ou seja, há o objetivo de causar um ataque cardíaco, nesse momento importante para restabelecer a função cardíaca. Por outro lado, a ação do parasimpático normalmente se estabelece em períodos de repouso, né? Após as refeições, durante o sono, né? Há uma leve bradicardia, ou seja, uma leve diminuição na frequência cardíaca. Quando nós estamos em repouso, o indivíduo está em repouso, né? Então, não há necessidade de manter o mesmo ritmo daquele que nós temos, por exemplo, durante o exercício físico ou da atividade física, né, em geral. Certo? Muito bem. Bom, então, é importante vocês lembrem, na grande maioria das vezes, simpático e parasimpático agem em antagonismo. Um estimula, o outro inibe e vice-versa. Bom, existe também uma diferença, digamos assim, anatomopatológica, né? Que os gânglios do sistema nervoso autônomo simpático estão próximos à medula espinhal e do sistema parasimpático estão lá próximo ao órgão, às vezes internamente à cápsula do órgão já. Mas isso não é uma diferença que fisiologicamente seja importante para nós. O que a gente precisa saber é que, ao contrário do neurônio motor somático, nesta via aqui, ó, ou seja, nos estímulos do sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, tem uma sinapse nesse caminho, ou seja, sai do sistema nervoso central o neurônio
pré-sináptico, certo? Ali no simpático e no parasimpático a mesma coisa. Em azul está pintado aqui o neurônio pré-sináptico, mais chamado de pré-ganglionar, ou seja, o neurônio que está antes deste gânglio, tá? E este gânglio é tecido nervoso, não tem nada a ver com tecido linfático, tá? E há uma sinapse aqui no gânglio, e o segundo neurônio, ou o neurônio pós-ganglionar, é o neurônio que parte aqui, né? O seu corpo celular, os seus dendritos estão dentro do gânglio, do sistema nervoso autônomo, e o axônio vai até o tecido-alvo, até a periferia. Isso acontece tanto no simpático, como também no parasimpático. Ou seja, aqui há dois neurônios no caminho do sistema nervoso central até a periferia. E lá no neurônio motor somático não há sinapse, né? É um neurônio que leva a informação lá da medula até o tecido-alvo, que neste caso é o músculo estriado esquelético. Muito bem. Então, são diferenças anatômicas, histológicas, que começam a explicar o porquê que diferentes tipos de músculos são inervados por diferentes tipos de neurônios, né? São neurônios do sistema nervoso motor, somático, e do outro lado são são neurônios do sistema nervoso autônomo. E estes órgãos-alvo aqui, ou seja, músculo liso, músculo cardíaco e células, especialmente células endócrinas, são locais de controle involuntário, certo? De controle involuntário porque são inervados pelo sistema nervoso autônomo, tá? Do ponto de vista fisiológico, há também diferenças. Por exemplo, o neurotransmissor liberado pelo neurônio motor somático é sempre a acetilcolina. Já falamos da acetilcolina lá no início, e aqui ela aparece de novo. Então, a acetilcolina é o neurotransmissor desta sinapse aqui, ó, entre o neurônio motor somático e o músculo estriado esquelético. Aliás, é muito comum esta sinapse vocês encontrarem como sinapse neuromuscular. Se vocês ouvirem falar em sinapse neuromuscular, vocês estarão ouvindo falar desta sinapse entre neurônio motor somático e músculo estriado esquelético. Sinapse esta onde é liberado o neurotransmissor acetilcolina. Tá? Então, o neurônio motor somático liberou acetilcolina, o músculo contraiu. O neurônio motor somático parou de liberar acetilcolina, o músculo relaxa. Só tem um neurotransmissor. Liberou ele, o músculo contrai. Parou de liberar, o músculo relaxa. Tá? É importante vocês, se tiverem interesse, darem uma lida, porque tem várias enfermidades que são caracterizadas por lesões ou prejuízos nessa sinapse neuromuscular, tá? E essas alterações, elas podem se dar no neurônio pré-sináptico, que é o caso aqui, o neurônio motor somático, né? Ela pode acontecer na célula pós-sináptica, que neste caso é uma fibra estriada esquelética, como também ela pode se dar pela ação de enzimas ou pelo tempo de permanência do neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica. Tá? Então, são alterações que podem acontecer nas 3 porções da sinapse, digamos assim. As mais comuns são alterações no neurônio pré-sináptico e também na célula pós-sináptica. Tá?
certo? Então, uma certa dificuldade na liberação de neurotransmissor vai prejudicar essa sinapse, uma certa incapacidade dos receptores receberem acetilcolina vai gerar uma dificuldade nessa sinapse. O tempo de permanência e de ação da acetilcolina na fenda sináptica também pode gerar problemas nessa sinapse, enfim. Deem uma lida, vocês vão encontrar várias alterações, algumas delas bem comuns, né? Diagnosticadas até de forma, não digo comum, mas não rara, tá? Não rara, são doenças que, em função do avanço dos diagnósticos, dos tipos de exame nas últimas décadas, elas têm sido diagnosticadas em maior número, tá? Bom, e o neurotransmissor liberado nesta sinapse aqui, ó, dos neurônios pós-ganglionares simpáticos e a musculatura lisa, o principal neurotransmissor liberado aqui é a noradrenalina, tá? Então, quando vocês pensarem em sinapse entre o neurônio pós-ganglionar simpático e estes tecidos alvos que estão ali, músculo liso, cardíaco e células endócrinas, pensem em noradrenalina. Tá? A noradrenalina, ela é um precursor da adrenalina, certo? Elas são, junto com a dopamina, elas formam as catecolaminas. Então, a noradrenalina, na farmacologia talvez mais conhecida como norepinefrina, e a adrenalina, na farmacologia talvez mais conhecida como epinefrina, né, têm uma ação sinérgica, elas agem de forma muito semelhante. Tá? Por exemplo, o miocárdio, ele tem receptores tanto para a noradrenalina quanto para a adrenalina. Só que a diferença básica entre a noradrenalina e a adrenalina agindo no miocárdio é que a noradrenalina é liberada na fenda sináptica ali, ó, os neurônios pós-ganglionares simpáticos que inervam o miocárdio liberam noradrenalina. E a adrenalina, ela chega aos seus receptores no miocárdio e em outras partes do corpo através da corrente sanguínea. Tá? A gente vai ver lá no sistema endócrino que a adrenalina é produzida nas glândulas adrenais, daí o seu nome, né? Lá na medula da adrenal. A medula da adrenal é um gânglio do sistema nervoso autônomo diferenciado, certo? É um tecido, a medula da adrenal é um tecido nervoso fora do sistema nervoso, tá? A gente vai falar disso mais adiante. E o neurotransmissor liberado nesta sinapse aqui, ó, né, dos neurônios pós-ganglionares parasimpáticos, é também a acetilcolina, certo? É a acetilcolina, ou seja, é diferente da noradrenalina, tá? Por isso que simpático e parasimpático normalmente agem em antagonismo. Quando um estimula, o outro inibe, e vice-versa. Por quê? Porque liberam neurotransmissores diferentes, certo? Se fosse para fazer a mesma coisa, não precisava ter dois diferentes, né? Seria tudo sistema nervoso autônomo, uma coisa só, provavelmente. Mas a natureza é perfeita, né? Deus não comete erros, certo? Muito bem. Então, esta relação entre sistema nervoso e sistema muscular, ela não tem como ser desfeita quando nós estivermos estudando fisiologia. Tá? Vocês estão vendo aí, o sistema nervoso controla o sistema muscular. Tá? E é importante também que vocês lembrem destas diferenças. Né? Quando estiverem falando em músculo estriado esquelético, pensem em neurônios motores somáticos e pensem que o neurotransmissor liberado na sinapse é a acetilcolina. Qual sinapse? Sinapse neuromuscular. Tá? Quando vocês estiverem pensando
em músculo liso, ou em músculo cardíaco, ou em células endócrinas, pensem que os neurônios são do sistema nervoso autônomo. Por isso, há um controle involuntário sobre esses tecidos. Tá? Que no caso dos pós-ganglionares simpáticos, os neurônios, eles liberam noradrenalina, principalmente. Nos pós-ganglionares parasimpáticos, liberam também acetilcolina. É o mesmo neurotransmissor, mas a função é diferente, tá? Muito bem. Em alguns livros, vocês vão encontrar a sinapse entre neurônios do sistema nervoso autônomo e o músculo liso, chamada de sinapse neuroefetora. Sinapse neuroefetora. Em alguma bibliografia aparece isso. Tá? Sinapse neuroefetora é sinapse entre neurônios do sistema nervoso autônomo e músculo liso. Outras vezes chamam de sinapse neuromuscular também. Né? Eu prefiro diferenciar para não misturá-lo, né? Tá? Bom, então, basicamente, essa é a primeira relação que eu quero deixar claro para vocês, para a gente formar esse raciocínio lógico, né? Entre sistema nervoso e sistema muscular, tá bem? O que mais? Deixa eu ver. Nós vamos conversar primeiro sobre o músculo estriado esquelético, tá? E é por isso que eu já trago esta figura aí, que mostra para vocês uma relação que já estava mostrada na figura anterior, né? De forma mais esquemática, que já tem um desenho mais específico, mostrando para vocês aqui aquilo que a gente conhece como reflexo patelar, né? Ou seja, um martelinho aquele, né? Bate no joelho e automaticamente o indivíduo dá um chute, tá? Dá um chute. Por que acontece isso? Bom, no momento em que vocês fazem esse estímulo mecânico aqui no joelho, de dar uma batida, né? Na região patelar ali, né? Botei um pouco para cima, né? Que é a patela, né? Certo? Ali. Então, no momento em que vocês batem com o martelo na patela aqui, vocês estão gerando estímulos sensitivos, né? Que são levados pelos neurônios sensitivos até o sistema nervoso central, ou seja, medula espinhal. Lá, esses estímulos passam para interneurônios. Tá mostrado aqui. Estes interneurônios estimulados, então, passam essa informação para neurônios motores, que inervam a musculatura estriada esquelética desta região onde foi estimulada. E automaticamente há um movimento de chute. Tá? O indivíduo deve responder a esse estímulo tátil feito com o martelo sobre a patela com um chute para frente. Né? Isto prova que há uma integridade, é um exame muito simples, né? Mas que prova a integridade, né? Especialmente desses estímulos sensitivos passando para neurônios motores. E prova a integridade deste neurônio motor que traz esse estímulo até a musculatura estriada esquelética desta região e faz com que haja a movimentação. Este é um reflexo, é um marco reflexo, um reflexo medular. Tá? É um estímulo simples e que a gente reage rapidamente a ele. Tá? Já falamos sobre aqueles estímulos que são levados daqui dos neurônios sensitivos por interneurônios até o sistema nervoso central, né? Que são estímulos que neste momento estão acontecendo aqui comigo. Né? Eu estou
pensando, estou tendo cuidado de escrever aqui, movimentando os meus dedos de uma forma que eu consegui escrever com essa canetinha ali o sistema nervoso central, embora não seja fácil. Eu não fiz isso através de um reflexo. Se eu fizesse isso através de um reflexo, ia sair isso aqui, ó, um monte de risco, né? Mas eu fiz isso de forma raciocinada. Então, são informações sensitivas que chegaram ao meu córtex. Mas este reflexo patelar é igual a esses riscos aqui, ó. O que tu tem aqui é um reflexo rápido, uma resposta rápida ao estímulo, tá? Muito bem. Então, esta figura, ela tem o objetivo de agora nos concentrarmos na sinapse neuromuscular, o neurônio motor somático, que aparece aqui de novo, que ele chamou de fibra motora, né? Neurônio motor somático, e do músculo estriado esquelético, certo? Sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, no próximo vídeo, porque nós já chegamos ao tempo previsto aqui. Deixa eu passar a próxima figura, vamos ver qual é, não lembro. Aqui, ó, ainda tem um tempinho. Mesma coisa que a figura anterior. Aqui em verde, vocês estão vendo representados neurônios motores somáticos aqui, que têm os seus dendritos e o seu corpo celular lá dentro da medula espinhal, o início dos axônios ali dentro da medula, certo? E o restante do axônio formando o nervo espinhal, que aqui é misto, porque esse nervo também tem neurônios sensitivos, mas que não nos interessam agora. E então, estes axônios aqui se estendem até a fibra estriada esquelética que está mostrando aqui, ó. Esta fibra estriada esquelética, né, está identificada aí como fibra muscular. E é uma célula longa. Né? E quando a gente fala em célula muscular, a gente usa mais o termo fibra. Mas é sinônimo, né? Fibra é sinônimo de célula, mas a gente usa mais o termo fibra, fibra muscular, tá? E é o termo que eu já estou usando e vou continuar usando enquanto nós falarmos sobre o sistema muscular. Tá? Vocês vão me ouvir falar em fibra e não falar em célula, mas saibam que, né, são sinônimos, tá? Bom, essa figura mostra isso para vocês, né? A sinapse neuromuscular, ou seja, os neurônios motores somáticos inervando músculo estriado esquelético. E, mais uma vez, o neurotransmissor liberado nessa sinapse é a acetilcolina. Os neurônios motores somáticos liberaram acetilcolina na fenda sináptica, as fibras estriadas esqueléticas vão contrair. Parou de liberar acetilcolina, as fibras irão relaxar, tá? Bom, está bem caracterizada, então, esta transição entre sistema nervoso e sistema muscular. Na próxima figura, já aparece só o músculo estriado esquelético, tá? E no próximo vídeo, a gente vai entrar dentro da fibra estriada esquelética para entender o mecanismo de contração e relaxamento da fibra estriada esquelética, que é a parte da fisiologia propriamente dita, e é o que mais nos interessa, tá? Na fisiologia, evidentemente. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.